Ok, Gama, voltando para a nossa casa, esse weekend acompanhamos que o governo provincial de Luanda inviabilizou a marcha do Movimento de Estudantes de Angola, o MEA, e Uhum. convocou uma auscultação com os jovens. Não se disse que eram só os jovens do MPLA, mas as imagens que andaram a circular, vimos que nesta auscultação havia mais camisolas da JMPLA do que outra coisa. E aí o MEA, mesmo terem impossibilitado eles marcharem, inviabilizado, aliás, eles mesmo assim saíram e marcharam. E a marcha do movimento MEIA, o propósito era aquela de protestar as más condições académicas, as más condições logísticas das escolas. Continuamos a ver crianças a estudarem em carteiras de latas de nido, blocos, outros trazem carteira de casa. Portanto, uma situação tão complexa que todos nós conhecemos. O MEIA sai para a rua a protestar sobre isto e, como já estamos habituados, esta é a música que se dança em Angola, prenderam muitos destes jovens que foram protestar juntamente com onde é que estamos, quero mostrar para todos vocês, espero que é este, não é este, estamos aqui sim, e entre eles temos este jovem, o Jones, o Jones Sebastião, foi preso. Tem um outro jovem, o Adolfo Nsango, secretário para o ensino médio, provincial para o ensino médio, foi preso. O outro, Nsimba Matamba, secretário nacional para o ensino primário, também foi preso. Simão Bento Neves, secretário provincial do Icolo Ibengo, também foi preso. E o outro a outra cara e nome que está a circular e foi anunciado pelo próprio MEIA é o Bento Gomes, secretário municipal do Rangel, que também foi preso. O primeiro nome que mostramos é o Jones Sebastião, secretário provincial de Luanda. Portanto, Gama, estes jovens foram para a cadeia, estão para a cadeia e o MEIA também está a fazer já uma campanha a pedir a libertação. Aí, exigimos liberdade já, liberdade já. Existe um vídeo também, Gama, que está a circular, que mostra um destes jovens a filmar a prisão, lhe levaram na esquadra, mas estava já a ser esbofateado, maltratado, agredido, e estavam lhe impedir filmar. Enquanto que em Angola, filmar agente de polícia é de lei. Gama, que leitura trazes sobre o assunto? Bom, nós já estamos, desde as primeiras manifestações que ocorreram no pós, nos últimos 20 anos, aquelas que começaram com a Primavera Árabe, o governo tomou uma decisão de reprimir e não permitir com que os cidadãos exerçam o seu direito constitucional de ir para as ruas se manifestar. Pensamos nós que há um medo de as pessoas perceberem que têm um poder, que é o poder de estarem nas ruas, que é o poder de se mobilizarem. Então, o governo, todo tipo de manifestação que não é promovida pelo MPLA, que não é, ou que seja anti-governo, ou que seja para exigir direitos, ele opta pela repressão. Em 2017, houve uma atenuação quando o Lourenço chegou ao poder, mas depois ele próprio terá sido convencido ou ficou convencido de que este caminho de repressão e limitação às liberdades dava-lhe mais garantias de sobrevivência e amedrontaria mais ainda a população a nunca
irem para as ruas reclamarem os direitos. Depois, o governo faz uma propaganda, que geralmente, de que as manifestações são para fazer confusão, que sejam para fazer arruaças e etc. Há sinais de que os jovens poderão ser postos em liberdade, todos eles. Ontem houve o julgamento, creio que houve o julgamento, já saíram alguns, outros foram para casa em liberdade condicional ou com penas suspensas, mas isto é uma preocupação. E depois não só prenderam os jovens, como também prenderam jornalistas que estavam no exercício da sua profissão, realizando ou fazendo as suas coberturas. Quer dizer, nós não se teve não se teve o cuidado de fazer seleção, prenderam tudo que estava ali na frente. Portanto, isto, qual é a leitura que a gente faz? No Zé Eduardo era assim, o Zé Eduardo saiu do poder, chegou o João Lourenço, as práticas continuam, isso nos diz que a solução ou o problema destas repressões, destas práticas de repressão, não está na pessoa, não está no presidente, não está no líder, mas sim está no próprio sistema. Há um sistema que o MPLA implementou no país, que é um sistema próprio, atípico, e esse sistema é que leva a cabo esta política e a mensagem, outra mensagem que fica é que os angolanos só terão liberdade ou o poder de exercerem estes seus direitos quando um dia este regime deixar de ter poder de governação. Sem poder, ele perde o poder de governação um dia e a população, as pessoas vão passar a ter os seus direitos ilimitados e salvaguardados perante a Constituição e a lei. Veja que nós temos até a própria polícia, que é o órgão ou a instituição que deveria defender as pessoas, é a própria polícia que é usada e deixa-se usar para violentar e reprimir as pessoas. São os próprios tribunais também que se deixam utilizar para fazer estes julgamentos fabricados, julgamentos políticos contra os jovens que têm ido às ruas a se manifestar. Gama, criando colação a este protesto dos estudantes que clamam por melhores condições sociais para o exercício, digamos, do aprendizado, condições mais cômodas nas escolas. Tem a outra franja da juventude angolana que continua a abandonar o país e continuam a dizer que não existem condições de emprego, não existem condições estáveis para os jovens se realizarem em Angola, constituírem família e se realizarem. E vimos a ministra da Educação dizer que os jovens que vão fora do país não servem, não fazem falta. E aí está. Ela diz que os jovens têm que ficar em Angola, criticar em Angola, mas os jovens que querem criticar de uma forma pacífica recebem puretes, vão para a cadeia. Portanto, a juventude angolana continua a contestar esse modelo social oferecido pelo regime que está a governar ou pelo partido que está a governar. Gama, em relação às intervenções, tanto faz da ministra e do ministro da Juventude, como é que encaraste a intervenção deles e essa realidade da juventude angolana que de facto praticamente divorciou-se com quem governa? Pois, a ministra da Educação e o outro da Juventude foram alvos ou objetos de polêmicas esta semana, que fizeram discursos que foram vistos como discursos de incompreensão face
à juventude, discursos que dão a entender que as pessoas deveriam estar em Angola e estar lá a sofrer. A questão é que todo mundo, todo aquele que nasceu em Angola, ama Angola. Mas as pessoas não são obrigadas a estar no país. Se a pessoa achar que deve ficar fora do país por alguma razão, algum motivo de saúde, motivo econômico, ou para juntar até dinheiro, pode ir. Nós temos chineses que saem da China, mesmo lá estando bem, mas vão também para fora trabalhar. Nós temos dirigentes do MPLA hoje que vivem fora. Temos o embaixador Elísio de Figueiredo, que desde os anos 70, desde que foi nomeado embaixador, já foi exonerado, mas vive em França. Nós temos o general Ndalo, que vive em Portugal, o antigo ministro do Interior, o Ângelo Tavares, vive em Portugal. Aliás, muitos, quando são exonerados, depois mudam-se para Portugal. Por quê? Porque ele sente que Angola não há condições para ele lá estar. Até o antigo homem da segurança, o chefe do CINSE, vive fora. Né? O Zé Eduardo dos Santos, quando deixou o poder, foi viver fora. Por quê? Porque o país não oferecia condições de saúde para ele. Então, cada um tem a sua razão, mas, portanto, há quem prefira estar no país, até no interior do país, na sua fazenda ou na sua lavra, e achar que tem melhores condições ali. Portanto, o cidadão deve ficar no sítio onde ele está. Não interessa se é fora ou dentro do país, porque lá onde ele está, ele vai sempre estar a pensar em Angola, vai contribuir de alguma forma também para o país. Agora, não podemos obrigar que todo mundo vá para o país. Nós temos, olha ali, como é que está o quadro hoje do país social. João Lourenço, quando chegou ao poder em 2017, encontrou cerca de 8 milhões de pobres. Hoje estamos em quanto? Estamos em 13 milhões. Os dados subiram. No seu mandato, o número de pobres no país aumentou, o número de desemprego no país aumentou. A taxa de desemprego estão sempre a acelerar, o custo de vida também aumentou. Agora, não precisa o cidadão ficar ali a sofrer, depois morrer de fome ou se sacrificar até a exaustão, porque tem que mostrar patriotismo. Todos os dirigentes do MPLA, quando pegaram em armas para lutar contra o colono, antes também foram para fora. Não ficaram ali com o colono. Desde o Agostinho Neto, Zé Eduardo, foram para o exílio. Pois, é uma grande contradição quando eles dizem isto, não é? Porque não quero entrar no personal, em assuntos familiares, mas por serem figuras públicas, mesmo que nós não queiramos entrar, devemos usar como exemplo a doutora Malaquias, a Bela Malaquias, trouxe esta denúncia no hemiciclo, dizendo que os filhos dela, depois de se formarem, patriotas que são, voltaram para o país. Foi agradecer a bolsa que ela teve da Sonangol, mas não foi enquadrada. Depois conseguiu emprego numa outra empresa, mas era subpagada, formada nos Estados Unidos. Se sabe no mundo, quem se forma nos Estados Unidos tem uma boa formação, mas era subpagada perante os estrangeiros. Portanto, existe uma política muito desfavorável para o angolano, ok? O outro filho também tentou, não conseguiu, fez a sua empresa, mas está a desistir porque recebeu uma oferta nos Estados Unidos e está a voltar para os Estados Unidos. Está a ver? Esses são os problemas. Agora, o filho do senhor ministro é corredor de Fórmula Indy ou Fórmula 1 de uma outra categoria, e porque uma vez a outra ganha um circuito, levanta a bandeira, ele gostaria que todos os angolanos tivessem o sucesso do filho dele. Bom, existe muita contradição aí. Gama, estamos no fim. Sim. Isso depois obriga a Bela Malaquias a colocar os filhos no partido, né?
são os filhos que ela está a indicar para exercerem cargos de presidentes das comissões eleitorais, na qual o seu partido tem direito a nível das províncias. Pelo menos acho que há uma província que é o Ambo, mas creio que também o IE. Essas pastas ela entregou para os filhos. Portanto, aí estamos a ver uma prática de nepotismo. É uma prática de nepotismo, mas também o assunto que ela traz, o exemplo dos filhos, só traz porque sentiu na pele, né? Não era necessário ela sentir na pele para trazer estes exemplos, né? Passa uma imagem assim. É válido o exemplo, é válido a preocupação dela, né? Mas como deputada, como parlamentar, tem que defender todos, não só Todos. os filhos e sobrinhos. Gama, isto reflete uma cultura muito preocupante em quem está em posições privilegiadas. Quer dizer, a cultura é nós, como estamos aqui, temos que resolver o problema primeiro dos nossos e os outros que se virem. Esta Uhum. parece que é o comportamento que a Ana Malaquias, que a Bela Malaquias nos mostrou. Olha, tinha um outro exemplo. Houve um cidadão angolano que me chamou a partir da Escócia e ele diz: Olha, Álvaro, envia confidencial, não divulga o meu nome, mas usa o meu exemplo. Eu fui diretor nacional de um ministério e neste momento preferi vir fora, porque qual era o meu salário em Angola? Eram 300 mil kwanzas. Os 300 mil kwanzas, até quem ganha 300 mil kwanzas já não consegue responder às suas, portanto, às suas necessidades, não consegue cobrir as suas faturas. Imagina aqueles que ganham 100 mil kwanzas ou ainda abaixo de 100 mil kwanzas. Não é? Ele está na Escócia a se virar, não é? E deixando a posição de diretor nacional de um ministério. E o ministro da Educação, aliás, da Juventude, diz que não existem quadros que estão aí fora do país. Quer dizer, saindo da Malaquias, existem situações concretas, pontuais. Temos a mulher, falei com o Valdir, o próprio pré-candidato, ou tem intenção de ser um pré-candidato a presidente do MPLA. A sua esposa trabalhava no banco, era Uhum. num banco privado, e ela era gerente de uma das dependências. Também teve que deixar o próprio Valdir, trabalha humildemente em Portugal para poderem sobreviver em Portugal. Portanto, até o próprio MPLA tem, tem quadros, tem militantes que são quadros, estão a abandonar para irem procurar vida em outras paragens. A situação social no país não está boa. A política social do MPLA não está a funcionar. Não está a funcionar, Gama. Quer dizer que as políticas econômicas do presidente não estão a surtir efeito. Ele tem que mexer em algo, ou na equipa econômica que ele tem. Mas Tem que vai a fazer. tempo, em 1 ano e meio para as eleições, ou 2 anos, vai a tempo para virar o jogo? O presidente da Argentina, em 1 ano, conseguiu baixar a taxa de pobreza. Pobreza. Ele tem que fazer alguma coisa, mas isso estas falhas já estão a causar custos políticos ao presidente, a ele e ao próprio partido. Mas mesmo assim não pode desistir, deve continuar a trabalhar e tentar dar o seu melhor, né?